Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão no Lar, nosso encontro semanal aos domingos, onde temos estudado esse maravilhoso livro que é o livro de Atos, o livro que conta a história do início da igreja. Nessa semana nós vamos estudar mais um pouquinho aqui do capítulo 11 de Atos, onde vamos estudar as características de uma igreja viva. E eu gostaria de dar início, então, agora com vocês, lendo um versículo que está em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. É isso mesmo, nós como igreja, geração eleita, para servir como nação exclusiva, povo de Deus, que estamos aqui para anunciar quem é o nosso Senhor e aquilo, as maravilhas que Ele fez por nós. Vamos orar então, entregando esse encontro, esse culto ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Pai, obrigado, Deus, por esse encontro. Obrigado, Deus, porque o Senhor preparou esse recurso para que possamos estar buscando ao Senhor, Pai, mesmo de nossas casas, Pai. Sim, Senhor Deus, conduz, Pai, todo o tempo agora de culto, de estudo, de louvor, Pai. Que tudo seja feito de uma forma agradável ao Senhor. Fala conosco, Pai. Enche-nos, Deus, com a Tua presença, com o Teu amor, com a Tua graça, Senhor Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. Que seja agora um tempo especial na Sua presença. Assim que nós oramos em nome de Jesus. E é isso mesmo, e agora para nós darmos início então ao nosso encontro, nós teremos então um tempo especial de louvor com o nosso irmão Márcio. Jesus Cristo mudou o seu viver? Se Ele mudou o seu viver, você pode louvar Ele nessa tarde, amém? Profetizando assim: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E é diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente? Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou
Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Profetize. Jesus Cristo mudou. Mais alto, bem forte. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou meu viver. Sou feliz porque Ele mudou meu viver. Aleluia. Glória a Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vive está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está.
meus amigos, Deus o abençoe. A graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje, você sabe, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar o livro de Atos e nesse culto que nós fazemos, Conexão no Lar. É um culto da primeira Igreja Batista de Santo André e o nosso desejo é nos aprofundarmos na Palavra de Deus, conhecendo principalmente a história da nossa igreja, a história da igreja. E essa história começa lá no livro de Atos, no capítulo 2. Nós já estamos no capítulo 11. Portanto, nós temos que perceber como é que Deus foi fazendo esse trabalho tão especial de fazer com que o Evangelho fosse de Jerusalém para a Judéia e Samaria e depois para os confins da terra, até que chegou até o Brasil. Então, hoje eu quero convidar você para estudar o livro de Atos no capítulo 11. Vamos ver essa igreja, uma igreja viva. Capítulo 11, do versículo 19 até o versículo 30, e essa é uma igreja viva. E nós vamos perceber algumas características dessa igreja. Hoje nós vamos falar sobre uma igreja que surgiu como cumprimento da ordem de Jesus de levar o evangelho até os confins da terra. Mas antes, eu quero recordar com você o que nós aprendemos no último estudo. Você lembra que nós falamos sobre essa questão de preconceito, né? E só o poder de Deus é que pode eliminar o preconceito da separação. Ele nos faz um só em Cristo. Nós verificamos 5 detalhes. Eu queria que a gente verificasse todos eles para a gente passar rapidamente por eles. Olha só, caracterizar a preocupação, era uma preocupação de que havia unidade ou não, comunicar a direção divina, porque Deus quer que todos nós formemos uma única família, família de Cristo. Além disso, confirmar as ações divinas. Deus fez coisas maravilhosas, usando Pedro, usando Cornélio e assim por diante. E a partir daí, convencer pela argumentação, foi o que Pedro fez, convencendo aqueles irmãos de Jerusalém para que eles pudessem aceitar os irmãos gentios. Então, ele conquistou pela aceitação. E quando o pessoal de Jerusalém viu o que Deus tinha feito através de Pedro, eles só louvaram a Deus, agradeceram a Deus, bendizeram ao Senhor. Por quê? Porque é exatamente assim que nós devemos fazer. Quando Deus faz alguma coisa especial, nós só podemos louvá-lo. Mas eu quero voltar para o texto de hoje. E a igreja que Cristo fundou, a gente tem que entender o seguinte, que além de adorar a Deus, além de edificar-se mutuamente, além de proclamar o evangelho a toda criatura, ela supera qualquer preconceito. A igreja que o Senhor Jesus fundou supera qualquer preconceito. E Lucas, então, ele vai buscar a narrativa que ele tinha interrompido lá em Atos capítulo 8, versículo 4, logo depois da morte de Estevão. E a partir daí, esse pessoal que saiu de lá, ele saiu de Jerusalém e foram para o norte. E a partir daí, além de superar os preconceitos, a igreja de Cristo enfrentava lutas e ataques de todos os tipos. E essa é uma realidade que nós estamos enfrentando também. E lá no capítulo 20, que nós vamos estudar posteriormente, Paulo então recomenda de uma maneira muito especial que nós tentemos sempre ficar bem atentos, porque os ataques contra a igreja, eles podem vir tanto de fora, isso é do mundo para com a igreja, mas podem vir de dentro da própria igreja. Você se lembra do caso de Ananias e Safira, você se lembra do caso das mulheres que não estavam recebendo alimentação. Então, nós temos ataques sempre de todos os lados. E a igreja tem que permanecer firme e forte para poder andar corretamente naquilo que o Senhor tem dito para nós vivermos, isso é, o evangelho verdadeiro. Os cristãos dispersos pela perseguição que aconteceu logo depois da morte de Estevão, eles foram expulsos de Jerusalém, mas uma coisa que é importante a gente lembrar e destacar é que eles não se abateram com a situação. Ao invés disso, olha só, eles aproveitaram a oportunidade e foram por toda parte pregando o evangelho. E nós temos que entender exatamente isso. Quando surgem situações, crise, por exemplo, é a oportunidade para nós avançarmos. E a igreja avançou.
E uma igreja, então, viva, uma igreja saudável, surgiu aonde? Exatamente para o local onde eles estavam andando. Isso é Antioquia da Síria, ao norte de Israel. O evangelho, pelo poder divino, e você lembra bem de Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho estava o quê? Avançando, estava conquistando novas fronteiras. E assim, saiu de Jerusalém, Judéia e Samaria, e agora estava indo para os confins da terra, isso é, além da Palestina. Então, diante do avanço do evangelho, o desafio do texto para nós, para a nossa igreja, que esse ano completa 81 anos, graças a Deus por isso, 81 anos, com 80 missionários, e com certeza até o final do ano nós vamos passar esse número. Uma igreja viva. E nós podemos expressar essa característica de uma igreja viva com a seguinte frase, aquela frase que você sabe que eu gosto de colocar, fazendo um destaque. Uma igreja viva, olha só, caracteriza-se por proclamar a todos, a mensagem salvadora do Evangelho, apesar das circunstâncias. Uma igreja viva se caracteriza por expandir a mensagem do Evangelho, a proclamar, pregar a mensagem do Evangelho, apesar das circunstâncias. E as circunstâncias daquele povo lá eram as mais delicadas, porque eles tinham saído escorraçados de Jerusalém. Agora, no texto de hoje, do versículo 19 até o 30, nós vamos encontrar 5 características de uma igreja viva. Uma igreja viva que proclama o Evangelho. E graças a Deus, a nossa igreja tem proclamado o Evangelho também. Então, em primeiro lugar, a primeira característica é que a igreja viva espalha o Evangelho mesmo sob a perseguição. Eu vou ler o texto para vocês e depois a gente faz alguns comentários. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, veja, saíram daquela zona de limite da Palestina, que é Judéia e Samaria, e foram para outros países e anunciaram a mensagem apenas aos judeus. Interessante que eles estavam ainda retendo a ideia de que a salvação é só para judeus. Alguns deles, todavia, que eram cipriotas e sirineus, eles foram até Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante. Vamos fazer 3 observações aqui, e eu gostaria que a gente prestasse bastante atenção nessa primeira observação. Quando há clara disposição em aproveitar oportunidades, o Senhor nos abre a porta. E exatamente o que aconteceu foi isso. Houve, em termos humanos, uma situação muito delicada e muito difícil, isso é, foram expulsos de Jerusalém, saíram de Jerusalém. Agora, vai ficar murmurando? Vai ficar chorando? Vai ficar irritado, falando, Deus, eu estou servindo o Senhor e o Senhor me coloca numa situação dessa? Não! Eles entenderam que aquela saída de Jerusalém era uma oportunidade que o Senhor estava dando para que eles pudessem cumprir aquilo que o Senhor Jesus tinha pedido. No versículo 20, nós encontramos um detalhe a mais, mas eu queria chamar sua atenção para o versículo 19 ainda, porque os preconceitos não foram empecilhos definitivos, isso é, embora havia um grupo da igreja que estava saindo de Jerusalém, que só pregava o evangelho para os judeus, nós temos outros irmãos com uma cabeça um pouquinho mais arejada, que fizeram o quê? Que superaram os preconceitos e foram andando e pregando o evangelho também para outras pessoas, para pessoas que não eram só judaicas. E o versículo 20, então, nos dá exatamente essa colocação. A pregação do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Queridos irmãos, nós estamos trabalhando com alguma coisa vinda do céu para nós. O evangelho vence qualquer barreira, qualquer barreira. Portanto, não tenha dúvida de que quando você prega o evangelho, quando você testemunha do evangelho, quando você mostra que o evangelho, de fato, mudou a sua vida, essa mensagem, ela vence qualquer barreira
Barreira da religiosidade. Ah, não, meu pai é assim, minha mãe é assim, eu não quero mudar de religião. Nós não estamos falando sobre religião, nós estamos falando sobre o poder de Deus que muda a vida das pessoas. Então, a primeira característica é realmente espalhar o evangelho. A segunda característica é expressar o poder de Deus. E aí o versículo 21 é muito pequenininho, mas ele tem um conteúdo maravilhoso. Perceba bem, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Quais são as considerações que nós devemos fazer? 3 considerações. Primeiro, a mão de Deus estava sobre eles. Saíram de Jerusalém, e aí? Estavam sozinhos no mundo? Estavam desesperados? De jeito nenhum. A mão de Deus estava sobre eles. Então, esse pessoal que foi expulso de Jerusalém estava sob o cuidado de Deus, estava sob a proteção de Deus. Uma segunda observação é que a fé, a crença, brotava no coração daqueles que ouviam a palavra. Por quê? Porque a mão de Deus estando sobre esses que saíram de Jerusalém, eles foram pregando o evangelho. E aí, a pregação do evangelho fez com que muita gente cresce, muita gente tivesse fé. E as conversões, queridos irmãos, que coisa maravilhosa, e as transformações que experimentavam comprovavam o quê? Que o evangelho é poderoso, comprovavam as ações poderosas do evangelho. É muito gostoso a gente perceber que quando nós cumprimos aquilo que Deus quer que a gente faça, que é proclamar o evangelho, o poder do evangelho, o poder de Deus, vai fazendo o quê? Trazendo frutos para nós. Então, conversões e transformações eram uma prova, uma comprovação de que o evangelho, de fato, é o poder de Deus. Então, uma igreja viva, ela se caracteriza por expressar o poder de Deus. E olha, pela graça de Deus, a nossa igreja aqui em Santo André, tem expressado exatamente o poder de Deus. A gente tem visto pessoas sendo transformadas, sendo curadas, sendo convertidas. Por quê? Porque a igreja viva se caracteriza por expressar o poder de Deus. Não é poder nosso, de jeito nenhum. É o poder de Deus. Quando nós dependemos de Deus, a mão do Senhor fica sobre nós, abençoando-nos. E aí o que acontece? Ações poderosas do evangelho são vistas e a gente vai experimentando a maravilha de sermos, então, servos do Senhor. Em terceiro lugar, uma terceira característica dessa igreja viva é que ela se expande, olha só, sob a graça de Deus. Não é mérito nosso, não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. É graça de Deus, é favor de Deus. E quando a igreja, então, se caracteriza por expandir-se, ela vai recebendo cada vez mais uma porção da graça de Deus, aquela graça que vem exatamente sobre a mão de Deus sobre nós. Quais são as observações que nós podemos fazer nos versículos 22, 23 e 24? Deixa eu ler primeiro o texto para você, para a gente fazer alguns comentários. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E aí, o que eles fizeram? Como eles tinham também observado que Pedro tinha entrado na casa de Cornélio, agora, quando eles estão ouvindo que o evangelho está chegando lá para Chipre, Antioquia, o que eles fizeram? Eles enviaram Barnabé até Antioquia para ver o que estava acontecendo. Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, olha só, e para ver a graça de Deus, queridos irmãos, precisamos ter o quê? Discernimento para perceber a obra de Deus. Vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Que coisa bonita, que texto maravilhoso, que desafio para nós. Vamos então fazer as nossas observações para que você possa entender exatamente o que aconteceu ali.
a igreja de Jerusalém se empenhou em perceber o que estava acontecendo lá em Antioquia. E esse empenho pelos novos irmãos foi feito de uma maneira muito prática. Enviaram Barnabé até Antioquia para ver o que estava acontecendo, para ajudar naquele começo de uma nova igreja. A partir daí, então, eles se empenharam pelos novos cristãos, pelos novos irmãos. Como que Barnabé fez isso? Barnabé, você sabe o nome dele, nós já mencionamos lá no capítulo 4, ele é o conselheiro, ele é o animador, ele é o encorajador. E Barnabé fez exatamente isso. Ele, através do encorajamento, ele deu mais gás para o pessoal novo, falando, permaneçam firmes no Senhor. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Nós vamos enfrentar situações delicadas. Você sabe disso. O próprio Senhor Jesus tinha dito o seguinte, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Quando nós encorajamos alguém, nós encorajamos a que ele permaneça no Senhor. Ao invés de ser ilustrada aquela parábola do semeador, que o segundo tipo de terra e o terceiro tipo de terra não frutificaram, não deram fruto, não deram condições para a semente frutificar. Por quê? Porque diante das situações, eles desistiram. Mas na quarta semeadura, o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Caiu numa boa terra e frutificou. Quando nós encorajamos os irmãos à permanência no Senhor, nós podemos com certeza ver os frutos que o próprio Senhor vai dar para a gente se alegrar, porque nós fomos instrumentos na mão de Deus. Barnabé, então, encorajou os irmãos e, através do seu exemplo, porque ele era um irmão maduro, ele foi mostrando para aqueles irmãos exatamente o quê? Foi mostrando que vale a pena continuar com o nosso Senhor, vale a pena continuar com aquilo que o Senhor tem nos dado para viver uma vida correta diante dele. É interessante, quando a gente olha para o versículo 24, a gente percebe exatamente isso. Ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo, cheio de fé. E aí, qual é o resultado? Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, quando nós mostramos aquilo que Deus faz na nossa vida, o resultado, queridos irmãos, é exatamente esse. Mais pessoas vão se ajuntando conosco porque querem também experimentar a presença de Deus, o poder de Deus em suas vidas. Ele era um homem bom. Valeria perguntar para você mesmo, será que Deus analisa a sua vida dessa maneira? Será que você é um bom cristão? Você é uma boa cristã? Você é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo? É o Espírito Santo que tem dominado a sua vida, tem encaminhado você, tem dirigido você, tem lhe dado alegria, amor, paz. E uma terceira pergunta, você é alguém de fé? Você de fato crê no Evangelho? O Senhor tinha essas características nessa pessoa, esse exemplo de vida, Barnabé. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e aí o resultado foi que muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Mas o texto continua, e no versículo 25 e 26, nós encontramos o quê? A quarta característica dessa igreja, porque ela executa os planos de Deus. Mas que planos são esses? Vamos perceber. Você, pela leitura do texto, você já vai perceber qual é o plano de Deus para nós como cristãos em Jesus Cristo, como membros da família de Deus. Então, Barnabé foi a Tarso, depois que ele abençoou aqueles irmãos, incentivou-os, encorajou-os, ele foi a Tarso procurar Saulo. E, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, veja só, e se você tiver uma Bíblia aí de papel, sublinhe esse texto, senão,
faça alguma coisa aí no seu celular para que você fique com esse texto bem sublinhado. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Isso é uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa, porque nós vamos perceber agora na nossa conversa que nós vamos perceber o seguinte, que através da constatação da necessidade de parcerias para o avanço da obra, nós percebemos que esse era o plano de Deus. O plano de Deus nunca foi que cada um de nós vivêssemos o evangelho sozinhos, trabalhássemos sozinhos. Quando Jesus Cristo instituiu os 12 e deu uma tarefa para eles, o que Jesus fez? Comissionou-os de 2 em 2, em 2 oportunidades. Uma vez quando foram os 12 e outra vez quando foram 70. Sempre de 2 em 2. Por quê? Porque o trabalho ministerial cristão é um trabalho feito em harmonia, em parceria com outros irmãos. Porque o nosso próprio Deus é um Deus trino. E quando o Senhor Jesus estava atuando aqui na terra conosco, você sabe que ele tinha a companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo o conduzia. O Espírito Santo o levou para o deserto para ser testado. Depois o Espírito Santo o levou para o ministério. Então, sem dúvida nenhuma, a necessidade de parcerias para o avanço da obra é vital. E o que aconteceu foi que Barnabé, percebendo isso, porque ele era um homem experiente, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, ele foi para Tarso, porque ele falou o seguinte, puxa, Deus está fazendo maravilhas aqui em Antioquia, mas é muita coisa para mim sozinho. Eu tenho que conseguir alguém para me ajudar, para discipular esse pessoal todo. E o que ele fez? Com muita sabedoria, certamente inspirado pelo Espírito Santo, ele foi para Tarso e foi buscar Saulo. E Saulo veio com ele. E é interessante que durante um ano inteiro eles ficaram fazendo o quê? Trabalhando exatamente na formação de novos líderes. Então, em segundo lugar, através da capacitação e do ensino da Bíblia, numerosa multidão veio se achegando à igreja. É interessante a gente perceber isso. Queridos irmãos, quando nós nos colocarmos à disposição do Senhor, com certeza Deus vai nos usar e vai fazer com que mais pessoas se aproximem do Evangelho e se convertam e tenham uma nova vida. E eu fico pensando principalmente no ministério de pequenos grupos. O desafio para nós que estamos nesse ministério é exatamente esse. Quanto mais você puder ensinar a Bíblia, quanto mais você puder ter reuniões do seu grupo em que a Bíblia seja o principal elemento, mais pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo vão querer chegar, vão querer experimentar aquilo que nós experimentamos. E aí, numerosa multidão poderá acontecer no seu pequeno grupo. Nós temos alguns alvos importantes nesse ano, que é fazer o quê? Multiplicar os grupos. Portanto, mais do que nunca, eu e você precisamos pregar o Evangelho, precisamos compartilhar a palavra de Deus e saber que Deus vai fazer a obra. E é interessante que, quando nós fazemos isso, o mundo, mesmo que ironicamente, o mundo confirma que nós somos um povo diferente. Eu queria mostrar para vocês uma situação. Imagina só, esse pessoal pregando o Evangelho, falando o quê? Olha, Cristo me dá uma nova vida, Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou, Cristo. Daqui a pouco o pessoal da cidade falou, poxa, esse pessoal só fala de um tal de Cristo, esses caras aqui são os cristãos, Pela primeira vez, o nome cristão foi usado para descrever esse pessoal lá de Antioquia, o pessoal que tinha saído de Jerusalém e estava pregando o Evangelho em Antioquia.
eles fizeram isso de uma maneira irônica, de uma maneira de chacota. Esses cristãos, mas que bênção, porque esse nome é o que nós levamos até hoje. Eu me identifico como cristão, você se identifica como cristão. Por quê? Porque o mundo reconhece, espero que o mundo reconheça na minha vida o cristianismo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o texto continua e aí nós vamos ver uma situação muito especial em que o cristianismo é percebido de uma maneira muito clara. Em quinto lugar, então, a característica dessa igreja viva é exteriorizar a prática do amor. É muito interessante que a igreja de Jerusalém, ela queria ver o que estava acontecendo lá em Antioquia. E o que aconteceu é que alguns irmãos de Jerusalém foram até Antioquia. Vamos ler o texto para que você fique bem por dentro daquilo que a Bíblia está contando para nós. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito Santo, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que de fato aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram então providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Que tipo de vida é essa? Que tipo de ação é essa? Uma igreja nova, uma igreja viva, mas que na parte prática demonstrou o amor, que é o amor que identifica a cada um, discípulo do Senhor Jesus Cristo, como o quê? Discípulo de Jesus. O amor é a característica do cristão. E o que a gente vai ver nesses versículos 27 a 30 é exatamente isso. Como é que essa igreja exteriorizou, ela mostrou, revelou a prática do amor. Primeiro, através da comunhão entre irmãos. Pessoal de Jerusalém com pessoal de Antioquia. O que aconteceu? Uma comunhão perfeita. Não havia mais o preconceito, lembra? O preconceito foi o quê? Eliminado, foi superado. E agora, então, havia comunhão entre irmãos de Jerusalém e irmãos de Antioquia. Através da atenção das necessidades. Então, o pessoal, e aqui é muito importante, sem que houvesse apelo, sem que houvesse campanha, sem que houvesse pedido, o pessoal de Antioquia, através daquela palavra de Ágabo, dizendo que haveria fome, e inclusive fome na Judéia, o pessoal de Antioquia fez o quê? Ele prestou atenção nas necessidades e eles decidiram sozinhos, logicamente, orientados pelo Espírito Santo, eles tomaram a iniciativa de nós vamos fazer uma oferta. Nós queremos participar dessa situação em que os irmãos da Judéia que mandaram o evangelho para nós e trouxeram o evangelho para nós, agora eles também possam ter o quê? O auxílio nosso, o auxílio em termos financeiros, em termos de alimentação, em termos de sustento. E a partir daí, então, o que nós percebemos em terceiro lugar, no versículo 30, é que a ação prática do amor cristão se faz exatamente assim. Eles mandaram a oferta que eles recolheram através de quem? Dos líderes da igreja, através de Barnabé e de Saulo. Barnabé e Saulo levaram aquilo que os irmãos de Antioquia levantaram e então levaram até a Judéia, para que a igreja da Judéia também pudesse ter o seu sustento, pudesse continuar desenvolvendo o evangelho, que é aquilo que Deus quer de nós. Então, em quinto lugar, uma característica bem especial é que essa igreja se caracteriza por exteriorizar a prática do amor. Versículos 27 a 30. Eu quero chegar à conclusão
e quero conversar com você, tentando fazer também algumas aplicações para nós. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o que é que nós temos feito para que a nossa igreja apresente essas características? Nós temos orado, nós temos contribuído, nós temos sido pessoas cheias do Espírito Santo, nós temos evangelizado, nós temos tido comunhão uns com os outros sem a barreira de preconceito. O que que nós temos feito para que a nossa igreja apresente essas características? Uma segunda pergunta, vale a pena você também responder diante do Senhor. Como membro da igreja e membro do corpo de Cristo, a pergunta é: eu tenho essas características? Porque quando a gente fala de características de uma igreja viva, a igreja somos nós. Portanto, essas características de uma igreja devem ser características da minha vida cristã. A mão de Deus, espalhar o evangelho, praticar o amor, tudo isso deve ser visto na minha vida. E aí, então, eu espero que você possa responder diante de Deus com uma resposta positiva. Como membro do corpo de Cristo, eu tenho essas características? A minha oração é que você responda positivamente. Só quando proclamamos o evangelho e aproveitamos as oportunidades, por exemplo, essa pandemia é uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de proclamar o evangelho, de mostrar que Jesus é a solução, é o consolador para aqueles que estão sofrendo. Será que nós temos aproveitado essas oportunidades? Se nós aproveitamos essas oportunidades, então nós somos uma igreja viva. Dessa maneira, a pergunta que se faz é: será que nós estamos envolvidos mesmo? Será que as pessoas podem nos chamar de cristãos? E a minha oração, para concluir essa nossa reflexão, é a seguinte: que as características da nossa igreja, da minha vida, da sua vida, possam fazer o mundo nos identificar como cristãos. Nós levamos o nome de Cristo. E as pessoas têm que falar: essa pessoa é diferente. Esse homem é diferente, essa mulher é diferente. Essas pessoas só podem ser cristãos. Que Deus possa nos abençoar e possamos ter uma vida bonita para a glória de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja honrado e seja glorificado. Que sejamos uma igreja viva, que nós sejamos cristãos vivos para a glória de Deus. Deus o abençoe, estude bem esse texto e coloque ele em prática no seu viver diário. Até a próxima semana. Muito bom, né? Estar aqui estudando a palavra de Deus, né? Com o nosso querido pastor Itamir. Palavra abençoada, palavra que tem falado aos nossos corações. Obrigado pela sua presença, obrigado por você que tem nos acompanhado aos domingos, que tem aqui se fortalecido através desses encontros. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo tão especial. Obrigado, Deus, pela sua palavra, Pai, que fala, Deus, de forma tão especial em nossos corações. Pai, cada vez que ela é aberta, cada vez que ela é ministrada, Pai, algo muda em nossas vidas. Pai, nós te louvamos por isso, Pai. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado, pelo seu amor, Pai. E nos acompanha, Pai, durante toda essa semana. Pai, nós te pedimos a sua presença e o seu cuidado, Pai. Assim nós entregamos esse tempo, Pai, e essa semana em tuas mãos, assim que nós oramos em nome de Jesus. Viva em nós, herança dos justos.
presença. Toda a criação celebra sua grandeza. Música